Vocês estão vendo o que está acontecendo em Bangladesh, muita matança de um lado, de outro, estudantes e polícia contra quem está protestando, contra umas cotas. Que cotas são essas? Como é que funciona isso em Bangladesh? A história daquela parte do mundo é bastante complicada, mas se a gente tentar simplificar, vamos lá. Quando os britânicos saíram da Índia, houve uma confusão geral e basicamente milhões de pessoas mudaram de território, porque tinha essa coisa religiosa dos muçulmanos, dos hinduístas, entre outros. Então, para resumir, um pedaço virou o Paquistão, outro pedaço virou o Bangladesh, mas era o Paquistão do leste e o Paquistão do oeste, ou seja, a parte muçulmana do que fora a Índia, né, tiveram um novo território. Só que lá no início da década de 70 houve uma partição, né, foi criado o Bangladesh. Portanto, o Bangladesh é um país aí com 53 anos, foi em 71. Antes disso, fazia parte de um Paquistão. Só que Bangladesh tem 55% e tinha também 55% da população, enquanto né, Paquistão tinha uma 45%, só que quem mandava era Paquistão. Então havia essa ideia de que como é que essa parte do nosso país manda na gente se a gente é a maioria. Entre outros problemas culturais que haviam com essas pessoas que haviam saído dos seus reais lugares de nascimento, de tradição de família, por causa dessa movimentação louca que aconteceu quando os britânicos saíram da Índia logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, Bangladesh criou já lá na década de 70 cotas nos serviços públicos, porque é um país que tem muita gente no serviço público e onde basicamente a classe média é só serviço público. Quase que como foi no Brasil durante uma certa época lá, década de 50 e 60, também tinha uma grande prevalência de a classe média ser de pessoas que estavam trabalhando para o governo, não para a iniciativa privada. Enfim, então em Bangladesh é muito importante o emprego público. E a atual premier é filha do premier que foi premier lá naquela época, quando houve a liberação, quando houve a independência de Bangladesh, que criou pela primeira vez essas cotas para aqueles que lutaram pela liberdade de Bangladesh. Então, os lutadores tiveram naquela época cotas de mais de 50% dos empregos públicos e seus descendentes também. E agora foi renovada essa lei, essa regra, pela premier, que é filha daquele que criou a regra, só que a gente está falando já de netos e bisnetos daqueles que lutaram pela liberdade. Então, uma outra parte da população se revoltou, porque disse como é que só porque a pessoa teve um avô, um bisavô que lutou pela liberdade de Bangladesh, vai ter uma quantidade tão grande de empregos públicos reservadas para eles. Basicamente é isso. Só que aí a primeira-ministra, Hasina, está acusando esse pessoal que é contra essas cotas de serem razakars, é o nome da palavra. Razakar é uma palavra muito pesada, porque ela se refere àquelas pessoas de Bangladesh que estavam colaborando, eram colaboradores do Paquistão, de dentro da sociedade, estavam minando a liberação, a independência de Bangladesh. Essas pessoas foram condenadas, colocadas na cadeia, houve uma perseguição depois que houve a independência. Mas muitas ficaram e seus descendentes são supostamente os que estão protestando, segundo a primeira-ministra, mas não é verdade. O que acontece é que ela passou a usar essa palavra, razakar, para designar qualquer pessoa que faça oposição a ela e às posições dela. Então virou um palavrão, né, como quem está acusando alguém de ter sido colaborador do inimigo no passado, quando na verdade também são bisnetos
alguns deles, dessas pessoas, mas a grande massa não são apenas pessoas de Bangladesh que não concordam com a ideia de que uma quantidade tão grande, apesar de que foi baixada para 5% depois pela corte, mas que qualquer quantidade de serviço público seja reservada para pessoas que não tiveram nada a ver com a real independência, mas sim os seus antepassados. Claro que isso também tem a ver com o tipo de cultura no sul da Ásia, que dá muita ênfase à família e aos antepassados, tanto na sua religião, nos seus costumes diários. Então isso também influencia nesse tipo de lei, se quer virar uma ideia, né? Vamos dar para todos os descendentes das pessoas que brigaram pela independência direitos maiores do que o resto da população. Então é isso mais ou menos que está acontecendo, a grosso modo, em Bangladesh.